Olá a todos! Nesse vídeo de hoje eu vou falar sobre o primeiro ano na faculdade de Engenharia Elétrica e talvez esse vídeo possa te ajudar, principalmente se você está interessado em entrar na faculdade de Engenharia Elétrica, se está um pouquinho confuso, se está com dúvidas se quer entrar ou não e tudo mais. Lembrando que eu fiz só o primeiro ano, então eu não sei como serão os próximos 4 anos de faculdade ou mais, né, dependendo aí se eu passar em todas as matérias. Então eu vou falar das matérias que eu tive, quais são as mais difíceis e a visão geral que eu tive, sabe? A sensação que eu tive de estar no primeiro ano de faculdade e o que eu espero para o futuro nessa faculdade, tá bom? Eu estudei durante um ano na faculdade de Engenharia Elétrica na Unifei, Universidade Federal de Itajubá. E uma coisa que eu digo para vocês, se você está interessado em engenharia, eu aconselho você gostar de matemática, porque você vai ver muita matemática mesmo. Eu não sei qual é a porcentagem certa, assim, mas eu acredito que mais de 70% do currículo é matemática. No meu caso, não sei como que é nas outras faculdades, tem bastante foco na prática. Então toda aula de física que eu tinha, ou de circuitos elétricos, eu tinha laboratório daquele assunto. Então basicamente eu aprendia na teoria e também na prática. Não sei como funciona nas outras faculdades. Então a primeira dica é a seguinte: tem que gostar de matemática, não adianta. Olha só as matérias que eu tive do primeiro semestre. Cálculo 1, matéria que eu achei... matéria que na verdade eu achei um pouco tranquila, porque muita gente me assustava em relação a essa matéria. Porém, no final das contas, não era tanta coisa. A outra matéria que realmente pesou, que eu não esperava que pesaria muito, é a matéria de geometria analítica. É que a gente pegou um professor meio difícil, então foi difícil passar, pouca gente na turma passou e graças a Deus eu passei. Mas enfim, você vai perceber que na faculdade, na verdade não é a matéria que é difícil, que depende muito do professor que você pegar. Tem professores que pegam um pouco pesado, mais pesado que os outros, e tem professores que pegam um pouco mais leves. Tem professores que dão aquelas dicas, mas pegam um pouquinho pesado, mas também avisa que vai cair na prova e tudo mais. Então depende muito de cada professor. É bem relativo à dificuldade da matéria em si. Outra matéria que a gente teve também foi Fundamentos da Programação 1 e também na teoria e na prática. Então na teoria a gente aprendia teoria e na prática a gente fazia desafio e resolver problemas de programação. Essa eu achei uma matéria muito tranquila, porque eu já programava antes da faculdade. Não que eu sou um grande programador, mas eu já sabia as coisas básicas de programação. Isso me ajudou muito, mas é muito interessante que eu aprendi uma linguagem nova chamada... Claro, não aprendi assim a linguagem a fundo, aprendi o básico da linguagem, que é a linguagem C++, que pelo que eu pesquisei, mais ou menos assim, ela é usada para várias aplicações, mas uma delas para jogos. Se você quiser fazer jogos de aplicativo, por exemplo, você pode usar ela, porque é uma linguagem muito rápida. Outra matéria que eu tive, que foi no primeiro semestre ainda, foi metodologia científica. Eu tive laboratório e também aulas de teoria. Nessa matéria de metodologia científica a gente aprendeu sobre a propagação de erros. Então toda medida ela tem um erro. Então quando você vai medir, por exemplo, com uma régua, uma caixa, você vai medir lá 10 centímetros, mais ou menos 0,1. Esse 0,1 é o erro. E quando você soma duas medidas, então 5 mais ou menos 0,1 com mais 10 mais ou menos 0,1, você tem que propagar o erro. Ou seja, esses dois erros vão gerar um novo erro. Foi uma matéria bem tranquila também, nenhuma dificuldade. Também teve laboratório. No laboratório a gente basicamente fazia medida ou pesava coisas, fazia coisas que precisava de medida e propagávamos erros na vida real. Outra matéria foi linguagem de comunicação, onde a gente fazia apresentação, aprendia como fazer trabalho científico, como formatar trabalho científico, como formatar relatórios e tudo mais. Tem faculdades que essa matéria não é dada no primeiro semestre, ela é dada talvez no quinto semestre, segundo semestre, depende muito de faculdade. Na minha, no caso, eu tive essa matéria já no primeiro semestre. Beleza, esse é o primeiro semestre, passei em todas as matérias, minhas notas foram relativamente boas. E agora vamos para o segundo semestre. No segundo semestre eu tive as seguintes matérias: álgebra linear aplicada, que se eu não me engano essa é específica para engenharia elétrica. Eu tive cálculo 2, que é a continuação do cálculo 1, ciências humanas e sociais, que a gente estuda sobre filosofia e qual que é o papel do engenheiro na sociedade e tudo mais. Desenho técnico básico, bem básico mesmo, só para a gente ter uma noção, para a gente receber um desenho técnico e não ficar perdido. Física experimental 1 e física geral 1, que seria velocidade, aquelas coisas que você aprende no ensino médio, porém um pouquinho mais aprofundado, usando os conhecimentos de cálculo 1 que você recebeu no último semestre. Fundamentos de programação 2, prática e teórica, que no nosso caso foi aprender sobre MATLAB e Octave.
é muito usado na engenharia elétrica. Agora, se você tiver em outra engenharia, provavelmente você vai se aprofundar no C++, ou aprender outra linguagem, não sei como funciona. Mas, no meu caso, a gente fez programação 2 estudando Octave ou MATLAB. E outra matéria que a gente teve foi circuitos elétricos, introdução a circuitos elétricos, na verdade. A gente teve teoria e prática. Ali a gente aprendeu algumas coisas que a gente viu no ensino médio, aquelas leis de Ohm e tudo mais, e outras coisas, outras leis de circuitos também que são necessárias para entender e analisar um circuito. Para primeiro ano eu não achei muito difícil, não achei muito complicado. Eu acho que depende muito do professor que você escolhe. Então, quando você entrar na faculdade, se você entrar, é legal você conversar com os seus colegas veteranos e perguntar para eles quais são os professores melhores para você escolher, certo? Não escolhe qualquer professor, que pode ser que você pegue um professor muito difícil e seja complicado de passar. Para mim, nesse ano, a coisa que eu mais aprendi foi como ler de verdade, porque a gente pegou um livro, que foi o livro do Natan Moreira dos Santos, de Geometria Analítica, que foi com esse professor difícil, e é um livro de matemática assim, pura, vamos dizer assim, que ele não vai ser didático com você, ele vai explicar de uma forma um pouco mais sucinta que o normal. Então ele vai explicar para você com o mínimo de palavras possíveis. E você tem que meio que filosofar assim para conseguir entender aquele texto de matemática. Mas eu achei uma experiência muito boa, porque eu aprendi a ler realmente cada palavra, entendeu? Porque se você não ler cada palavra daquele texto, reler de novo, ter que voltar, você não vai entender aquele livro. Então eu acho que uma das habilidades mais importantes, claro, além das matérias, né, além dessas coisas de matemática que eu aprendi, foi ler um livro de verdade, ler cada palavra e entender o que o autor escreveu ali e também interpretar da forma correta, porque na matemática não tem jeito, né? Se você interpretar da forma errada, já era, acabou, não tem jeito, você vai errar a questão. Bom, é isso aí, só queria passar aqui um pouquinho sobre o primeiro ano de engenharia elétrica. Se inscreva no canal porque vai ter vídeos muito interessantes sobre tecnologia, sobre outras coisas aqui nesse canal. Espero ter gostado, tchau!